Amados irmãos e irmãs, com alegria celebramos esta preciosa solenidade da Santíssima Trindade, a grande novidade que Jesus nos revelou. Deus é três pessoas em uma só natureza, um só Deus. Deus é relação, Deus é comunhão, Deus é amor. Pois afinal, ninguém ama sozinho. Nós precisamos de alguém para amar e ser amado. Por isso Deus é amor, porque é três pessoas e um só Deus. Nós não entendemos isso de uma forma total, pois afinal Deus é mistério e não precisamos compreender. Mas precisamos sim mergulhar neste mistério cada vez mais, para também nós aprendermos a ser comunhão, a sermos relação entre nós, a sermos homens e mulheres do amor. Encontrarmos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira imagem. Pois Deus disse que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E nós só compreenderemos o nosso mistério mais profundo na medida em que nós entendermos que Deus é relação, Deus é comunhão, Deus é amor. E isso, ao longo da história da salvação, foi se revelando. Não é que no início estava muito claro que Deus é três pessoas e uma só natureza. Ao longo da história, isso foi sendo revelado. Na primeira leitura que ouvimos, nós vemos que Deus já se manifesta. Deus toma a iniciativa para dialogar com o povo, para ter uma comunicação com o povo. Deus é sempre aquele que toma a iniciativa no diálogo para conosco. Deus se manifestava pela voz, pelos profetas, pelos patriarcas. Deus se manifestava nos fenômenos naturais também, como nós vemos no fogo, a primeira leitura dizendo. Mas como se isso não bastasse, essa proximidade de Deus, Ele quis ficar ainda mais próximo de nós. E Ele assumiu a nossa natureza humana. Deus não quis estar distante, falando apenas com a sua voz e com os fenômenos e com os profetas que apareciam. Mas Ele mesmo quis vir para muito perto de nós. E ali está a grandeza da encarnação de Jesus Cristo. Jesus, Deus Filho, que assumiu a nossa carne. E assim nos tornou irmãos dele. É mistério. E como se isso também não bastasse, caros irmãos e irmãs, Deus, vós, caminhando junto conosco em Jesus Cristo, quis não só caminhar conosco, mas quis habitar em nós. E aqui está a revelação do Deus Espírito Santo. O Pai envia o Filho e envia o Espírito Santo para que assim nós pudéssemos ter Deus muito próximo de nós. Na nossa intimidade mais profunda do nosso ser. E isto é o grande presente que Deus nos dá, a sua própria presença. Louvemos a Deus por isso. Por causa da revelação que Deus manifestou na história da salvação, nós podemos ter uma relação familiar com Deus. O que muitas vezes nós não fazemos.
nós ainda achamos que Deus está muito distante. Deus está muito inatingível para nós, inalcançável. Mas a revelação nos diz totalmente o contrário. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E nós dizemos todos os dias, em toda a Santa Missa, Pai Nosso. Jesus nos ensinou também a chamá-lo de irmão. Uma relação familiar. Temos um pai, temos um irmão. E Jesus também nos revelou que o Espírito Santo, ele é Paráclito. E Paráclito, diante de tantas traduções para esta palavra, um dos significados é amigo. Então Deus é Pai para nós, Deus é um irmão para nós, Deus é um amigo para nós. Veja só o grande amor que Deus tem para com cada um de nós, de querer se fazer constantemente, cada vez mais presente em nós, junto de nós. E o batismo, meus irmãos, minhas irmãs, ele nos dá esta graça de termos Deus muito próximo de nós e nós sermos santuários de Deus, sermos templos de Deus. Por isso que Jesus, com toda a sua autoridade no Evangelho de hoje, ele vai dizer: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta relação de amor de Deus para conosco não pode se esgotar apenas em nós, mas nós devemos levar isso a todos os povos, a todos aqueles aos quais nós encontramos, para que outras pessoas possam mergulhar nesse mistério de amor de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não achemos que Deus é monopólio nosso. Deus é muito maior do que nós. E sabendo disso, nós temos que ser missionários, levar esta novidade que Jesus nos deixou para todos os povos. Esta é uma novidade do cristianismo. As outras religiões não acreditam em Deus Trindade, uno e trino. Só os cristãos acreditam. É a novidade para a humanidade. É a novidade que mostra que Deus não é um senhorzinho isolado, escondido no seu canto, dominador de tudo, mas que se acha o tal, que fica no seu canto e não se preocupa com ninguém e não quer o bem das pessoas. Muito pelo contrário. O amor de Deus fez com que nós nos tornássemos o que somos. O amor de Deus fez com que o seu Filho se encarnasse na humanidade e nos salvasse assim. O amor de Deus fez com que o Espírito Santo, hoje, ainda hoje, nos possa impulsionar cada vez mais na nossa caminhada de fé e possa também manter a igreja viva e atuante neste mundo. Deus é relação. Deus é comunicação conosco. E quanto mais nós descobrirmos isso, meus irmãos, mais nós seremos impulsionados a uma conversão. Se nós temos um Deus que é relação, que é comunhão, que é amor, nós temos que viver assim também. Senão se tornará incoerente a nossa vida. Se vivermos isolados, numa vida mesquinha, numa vida egoísta, temos que fazer acontecer no nosso dia a dia o que acontece aqui, nesta Santa Missa. Estamos todos reunidos em busca de um único ideal, que é a nossa salvação, que é conhecermos
cada vez mais a Deus e amá-lo cada vez mais, como nos diz o catecismo, isso deve se manifestar lá fora também. Se você olha o irmão aqui na igreja, você deve olhá-lo também lá fora. Se você ama essa comunidade aqui reunida, você deve também amar essa comunidade lá fora. E aqueles que ainda não participam desta comunidade, porque nós somos missionários da Trindade, que levam a mensagem do Deus que é amor. E por fim, meus irmãos, nós pertencemos a Deus. O sinal da cruz que nós sempre fazemos é a nossa marca. Não tenha vergonha de fazer o sinal da cruz nos lugares públicos, não só na nossa casa, não só aqui na igreja, mas nós temos que manifestar a nossa fé para o mundo. Isso também é ser missionário. Missionário não é só falar, mas é viver, é manifestar a nossa fé com sinais. Por que não ter um crucifixo no peito? Por que não fazer o sinal da cruz? E o sinal da cruz nos faz perceber que Deus está nos meus pensamentos, nas minhas decisões, das minhas escolhas. Ele sempre deve estar. Ele deve tomar o primeiro lugar naquilo que eu tomo por iniciativa. Deus deve estar nos meus sentimentos, no meu coração, nas minhas emoções. Ele deve dominar também o meu coração, para que eu possa não agir por impulso, mas que Ele me ajude a fazer o que mais é conveniente para mim. E Deus, que também se manifesta nas minhas ações, nós assinalamos no início dos braços, nos nossos ombros, manifestando justamente as nossas ações, que começam por ali a partir das nossas mãos. O Espírito Santo que nos ajuda, que é esse divino hóspede, que é um mestre para nós. Por isso, meus irmãos, ao fazer o sinal da cruz, façamos com consciência, não como uma crendice, mas como um ato de fé, um ato de coragem, deixando com que Deus realmente possa ser Deus da minha vida. Tome conta de mim. E assim aprenderemos cada vez mais a sermos homens e mulheres à imagem do Deus uno e trino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.